Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de Física 4, ok? Vamos finalizar hoje o nosso assunto 3, tá? Que é um assunto que vem falando para a gente sobre a ótica, ok? A gente está vendo aqui, para finalizar esse assunto de ótica, a gente está terminando lentes, tá bom? A gente viu nas outras duas aulas anteriores as características das lentes, tá? Tanto matemática quanto de formação de imagem. E agora a gente vai tratar um pouquinho da óptica da visão, tá? Que está associado com algumas lentes, e também dos instrumentos ópticos, ok? A gente vai estar mostrando aqui algumas características do funcionamento desses objetos, tá? Então, tanto do olho humano quanto dos instrumentos ópticos que a gente encontra no nosso dia a dia, ok? Bom, então o nosso olho, né, o olho humano, ele funciona como se fosse uma câmera fotográfica, tá? Então ele tem ali umas lentes para poder ajudar a formar a nossa imagem, ok? Então o nosso cristalino é a nossa lente natural do olho, tá? Ele é uma lente biconvexa. Ele tem, né, a característica de uma lente biconvexa, que consegue, através do movimento dos músculos ciliares, deslocar o seu ponto focal. Okay? Ele consegue deslocar a sua distância focal para promover uma certa acomodação visual, para que a gente consiga focalizar objetos tanto distantes quanto próximos. Okay? Então, ele tem essa característica de acomodação visual, de deslocar o seu ponto focal para poder promover essa acomodação visual. Bom, e aí a gente tem algumas camadas aqui que compõem, né, o olho humano. Então a gente tem a córnea, que seria já aqui essa calota esférica frontal. A gente tem aqui alguns líquidos, né, que é o humor aquoso, o cristalino, né, o cristalino que eu já falei que é a nossa lente propriamente do olho. A gente tem aqui nessa parte interna que a gente chama de corpo vítreo ou humor vítreo, ok? Os músculos ciliares que controlam, né, o cristalino. Aqui a íris que promove através aqui da pupila o controle da entrada de luz no olho, tá? Funciona como se fosse um obturador de uma câmera fotográfica. E aqui atrás a gente tem a retina, onde deve ocorrer propriamente a formação da nossa imagem, tá? É onde estão os nossos receptores, que a gente não vai adentrar muito na fisiologia desses receptores, mas são os cones e os bastonetes, que são responsáveis por interpretar essa informação luminosa que chega, e eles fazem a conversão dessa informação em impulsos elétricos que são transmitidos ao nosso cérebro através dos nervos ópticos, tá bom? E basicamente a imagem formada no nosso olho funciona exatamente como se fosse uma câmara escura. Então a imagem que é formada ali dentro do nosso olho, lá na nossa retina, é uma imagem menor, uma imagem invertida, e obviamente é uma imagem real, né? Já que a gente já tem a característica lá da câmara escura. Então, uma imagem invertida e menor. E aí o nosso cérebro, através desses impulsos elétricos que ele recebe, provenientes ali da retina, ele promove a inversão da imagem novamente para a gente, para que a gente consiga enxergar de maneira direita, ok? Só que a gente vai fazer uma simplificação do nosso olho, então. A gente consegue associar o nosso olho a esse desenho esquemático, tá? Então, essa seria uma representação simples do nosso olho. Então, a gente tem aqui o nosso peninha, que seria a distância da imagem à nossa lente. Basicamente, essa distância tem que ser a distância da retina, porque a nossa imagem ela precisa se formar na parte útil da retina, ok? Então, a gente tem aqui o cristalino, a representação desses músculos ciliares que conseguem fazer essa alteração da distância focal do cristalino. Aqui seria a representação da nossa pupila, com aqui a íris com a pupila, que seria a abertura para a entrada de luz, ok?
E aí aqui está o nosso eixo óptico, que seria a nossa parte central. Então a gente tem essa característica para o nosso olho simplificado. Um olho normal, em média, essa distância pelinha, ela gira em torno de 15 milímetros. E essa distância entre a parte frontal do olho, que seria da córnea, tá? Na parte da córnea, até chegar na nossa lente, que é o nosso cristalino, essa distância é de aproximadamente 5 milímetros. Ok? Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Esse seria um valor médio, tá? Um valor médio observado. Bom, e aí a gente tem alguns fatores, como eu falei, de funcionamento do nosso olho, que tem muito a ver com a acomodação visual. Então, a nossa íris, o nosso cristalino, perdão, ele consegue alterar o seu ponto focal para que promova uma melhor acomodação dessa imagem para a gente, tá? Então, observem esse primeiro termo, né, olho emétrope, tá? Olho emétrope é o que a gente chama de um olho normal, um olho sem nenhum defeito de visão, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente vai considerar em relação ao nosso cristalino, perdão, quando a gente está observando algum objeto num ponto muito distante. A gente pode chamar que um objeto está no infinito. E aí a gente vai considerar o objeto no infinito como o nosso ponto remoto, tá? Então o ponto remoto ele é utilizado para um objeto que ele está muito distante. E aí esse nosso ponto remoto ele vai fazer com que o nosso olho, o olho normal, ele consiga conjugar essa imagem na nossa retina de maneira nítida, sem precisar de nenhum esforço de acomodação. Então, a gente tem que os nossos músculos ciliares eles vão estar bem relaxados. Eles não vão estar promovendo um esforço para acomodar essa imagem, para que a gente consiga enxergar, tá? E aí, nessa condição, a gente diz que o cristalino ele assume um valor de máxima distância focal, ok? Então a gente tem essa característica aqui do P, que seria a distância do objeto até a nossa lente, tá? Aproximadamente no infinito. Então observe que uma distância muito grande. Tá? Então o P está relacionado com um ponto remoto, ok? No segundo caso seria o caso em que o objeto ele já está bem próximo do nosso olho. Então é o que a gente considera como ponto próximo, tá? E aí nesse ponto próximo, a característica vai ser de que o cristalino ele vai estar já fazendo um esforço que a gente vai considerar um esforço máximo para a acomodação dessa imagem, tá? Então os músculos ciliares eles vão se contrair para poder ajustar a nossa lente e conseguir formar essa imagem nítida para a gente, ok? Então, em relação ao foco, a gente diz que o foco do cristalino ele vai assumir uma distância mínima, tá? Então ele está num ponto de mínima distância focal, ou seja, o foco ele foi deslocado para mais próximo da lente, tá? E aí nessa característica a gente chama a distância do nosso ponto próximo também P. Então, P, tá? Como subíndice, que seria a distância do objeto à lente para o ponto próximo. E para um olho normal, a gente utiliza para efeitos de cálculo um valor aproximado de 25 centímetros. Tá? Então, um valor médio aí de 25 centímetros. E aí eu chamo a atenção a vocês do seguinte, a gente tem sempre lembrar de verificar a nossa unidade de medida, dependendo da situação, a gente vai poder usar essa notação em centímetro, mas dependendo da situação a gente tem que usar a notação em metro, tá? Lembrando que quando a gente estiver associando a vergência de uma lente, vergência é dada em dioptria, e a dioptria subentende uma unidade de metro a menos 1, ou seja, uma divisão por metro. E aí, naturalmente, eu não vou poder usar essa distância em centímetro. Então, quando eu estou associando a uma vergência, eu preciso utilizar a minha distância em metro, tá bom? E aí, a partir dessas questões, dessa questão de acomodação visual, a gente passa agora a ver alguns casos específicos que são de problemas visuais que ocorrem justamente nesse fator de acomodação.
Então, o primeiro deles, a nossa miopia, tá? Então, a miopia é uma característica de um olho que ele tem uma característica de ser um olho mais apertado, porque ele se alonga através desse eixo. Então, ele fica, digamos, mais apertado nessa característica aqui. Então, ao ter esse prolongamento desse olho ao longo do eixo óptico, o que ocorre é que em condições normais de visão, quando o olho ele não está realizando esforço de acomodação, essa lente que é o nosso cristalino, o seu ponto focal ele se encontra fora da retina. Então, quando normalmente o ponto focal sem acomodação visual, ou seja, quando aqueles músculos ciliares estão relaxados, esse ponto focal deveria estar sobre a retina. Num olho míope, nessa característica, esse ponto não está sobre a retina. O que faz com que o nosso ponto remoto, que deveria ser algo bem distante, algo próximo ao infinito, passe a ser algo finito, ou seja, tem um limite para o ponto remoto para um olho míope, tem um limite que ele consegue enxergar. Tá? Nessa característica, isso faz com que ele já não consiga distinguir de maneira nítida imagens além desse ponto remoto. Okay? Em relação agora à questão da acomodação visual para posições próximas, isso já não é afetado. Então, o olho míope ele consegue enxergar objetos próximos, justamente porque os músculos ciliares eles vão se contrair, vão ajustar o foco que vai para a posição, né, uma posição que a gente já viu de uma mínima distância focal, e vai conseguir projetar a imagem no local correto. Uma consequência disso é que para um olho míope, o ponto próximo, que normalmente a gente considera para 25 centímetros, ele vai ter um valor inferior a isso. Então, ele vai conseguir enxergar objetos de maneira mais próxima. Então, a uma distância menor do que 25 centímetros. Tá? E aí, então, como características, a gente vê aqui a imagem se formando antes da retina. Então, observem aqui que essa seria a característica, tá? O cruzamento dos raios é onde a gente tem a formação da imagem. Então, essa imagem se forma antes da retina. E aí, consequentemente, essa pessoa ela não enxerga de longe, tá? E aí, para ocorrer uma correção desse problema, se utiliza de lentes divergentes, tá? Essa lente divergente, o que ela vai fazer é afastar esses raios que viriam de um ponto do infinito, tá? Para que eles tomem uma característica como se eles estivessem vindo de um ponto próximo. E aí, com essa característica, o olho ele se ajusta e consegue aí sim fazer a formação da imagem na retina, tá? Então a gente lembra que para uma lente divergente, os valores de distância focal e da divergência são valores que assumem valores negativos, tá? Essa seria então uma imagem que traria um exemplo do que uma pessoa míope veria, tá? Então observem que esses pontos que estão mais próximos da bola e tal, e desse suporte, a gente tem ali um ajuste melhor, uma definição melhor. Só que as partes mais de trás, quanto dos rostos aqui dessas crianças, quanto dessa cerca que está atrás, já são fatores que são indistinguíveis de características. Eles conseguem observar que tem alguma coisa, mas não tem definição nenhuma da visão proveniente de pontos mais distantes, tá bom? E aí aqui seria já um esquema um pouco mais detalhado para a gente ver algumas características até mesmo de aplicações matemáticas para cálculos, ok? Então aqui a gente tem a representação do que seria um olho normal e aqui esse olho mais alongado já proveniente desse fator de miopia, ok? Então a gente tem os seus valores característicos, então o objeto que vai estar aqui no seu ponto remoto, um ponto remoto que deveria ser no infinito, ele já não está mais, tá, no infinito. Então a gente tem essa limitação aqui
a partir dessa distância D. Então, sem óculos, a imagem que deveria ser nítida aqui, ela está limitada através dessa distância. Então, ele tem um limite para que ele consiga enxergar. E aí, sem óculos, essa equação nossa, que a gente já viu, ela vai ficar 1 sobre o foco, que seria o foco máximo do cristalino. Ele vai estar associado aqui o que seria 1 sobre P, que é a posição da imagem, do objeto, perdão, essa posição do objeto já não pode ser qualquer valor. Sem nenhuma correção, ele tem um limite para enxergar esse limite, essa distância D, tá? Que estava justamente focalizada no ponto remoto, que deveria estar no infinito, mas não, por esse defeito no globo ocular, já não se encontra mais no infinito. E aqui 1 sobre P', que é a distância da formação dessa imagem propriamente dita, ok? Já para o olho com correção visual, então um olho de correção visual que está aqui embaixo, a gente tem que esse ponto remoto ele já volta para o infinito, tá? Através dessa lente aqui divergente, esse ponto remoto ele volta a estar no infinito. E aí, a característica dessa imagem, lembrando, a gente está associando lentes, então a gente tem aqui o foco da nossa lente natural, tá, do cristalino, e aqui o foco da lente de correção. Isso tudo associado, a gente tem aqui as características da imagem. Então agora o P, que é a distância do objeto até a nossa lente, ele já pode voltar para o infinito, e a imagem passa a se formar num ponto natural dela, então novamente 1 sobre P', relacionando a distância em que a imagem é formada até a lente. E aí, se a gente for fazer uma equação para juntar tudo isso, a gente tem, subtraindo essas duas equações, a gente encontra uma equação que permite calcular a vergência dessa lente para correção desse olho. Então, a correção do olho é feita através dessa equação. Então, a gente tem 1 sobre o foco da lente, que é o da lente correcional, que corresponde à vergência dessa lente. Isso vai ser igual ao negativo de 1 sobre essa distância D, que é justamente a distância do ponto remoto, ou seja, o quão longe a pessoa consegue enxergar. Então, lembrando, a vergência é dada em dioptria. Para isso acontecer, a distância Dzinho ela tem que estar em metro, ok? Então, a gente consegue determinar a vergência dessa lente, que a gente chama também de grau da lente, utilizando uma relação com o quão longe essa pessoa consegue ainda enxergar. Tá? Então, o quão distante esse ponto remoto de um olho da pessoa míope ele consegue estar posicionado, tá bom? E aí a gente tem essa característica. Lembrando que quanto mais perto do olho esse ponto remoto tiver, maior vai ter que ser a correção para que ele volte a enxergar distâncias maiores, tá bom? O nosso segundo defeito visual é analisado agora, a hipermetropia. Bom, a hipermetropia ela tem como característica um encurtamento na direção do eixo óptico desse globo ocular, tá? E aí o que isso vai provocar? Bom, numa visão do nosso ponto remoto, que é considerando um objeto proveniente do infinito, essa imagem ela vai se formar atrás da retina do olho dessa pessoa. Bom, aí naturalmente, sem nenhum esforço de acomodação visual, a imagem vai estar borrada. Então, o que o olho promove? Para distâncias já no infinito, em que o olho deveria estar totalmente relaxado, sem nenhum esforço de acomodação, o que o olho faz é promover esse esforço de acomodação. Então, para uma visão já de objetos distantes, o olho promove uma certa acomodação. Lembrando que nessa acomodação, a gente tem a diminuição dessa distância focal. Então, o olho ele ajusta o foco para se aproximar mais da lente, fazendo com que a imagem se forme na retina. E aí, qual que é o problema? Quando você analisa um objeto posicionado agora no ponto próximo, nesse ponto próximo, o olho teria que fazer um esforço de acomodação visual muito maior. Então, ele está fazendo já
um esforço muito grande. Então, essa visão acaba se esgotando. A lente ela não consegue se ajustar tanto a ponto de permitir que a pessoa enxergue o seu ponto próximo. Tá? E aí, desta forma, a pessoa que tem hipermetropia deixa de enxergar objetos próximos a ele. Então, objetos ali no seu ponto próximo, ele passa a deixar de enxergar de maneira nítida, ok? Então, as características é uma imagem que se forma depois da retina, problema no ponto próximo, então não vai enxergar de perto. A correção disso é feita através de lentes convergentes. Essas lentes convergentes, o que elas fazem já em pontos provenientes do ponto remoto, ele promove aqui uma aproximação desses raios, que depois, ao passarem pela lente do cristalino, são aproximados ainda mais, fazendo com que a visão já do ponto remoto ocorra sem tanto esforço de acomodação, permitindo que esse esforço de acomodação seja utilizado aí novamente para acomodar objetos posicionados próximo ao ponto próximo do olho dessa pessoa, ok? Então, é dessa maneira que a lente correcional ela vai atuar numa pessoa com hipermetropia. E essa seria a característica da imagem vista por uma pessoa que tem hipermetropia. Observem que as imagens mais próximas elas já aparecem borradas, sem muita definição, mas uma imagem já mais distante ela já vai aparecer com uma melhor definição. Então a pessoa consegue enxergar de longe, mas não enxerga objetos. A gente fazendo essa análise, então a gente tem aqui a característica do encurtamento desse olho ao longo do eixo óptico. Então, sem a nossa correção, o que ocorre é a imagem nítida que deveria ser formada aqui, ela não vai, ela vai se formar antes da retina. E aí é o que vai provocar esse embaçamento, tá? Esse borro. E aí então, nas equações para uma pessoa sem óculos, o que a gente tem é que o foco mínimo, que vai estar lá o olho em máxima tensão de acomodação visual, ok? Ele vai estar sendo representado aqui por essa distância, que é a distância do ponto próximo desse olho do hipermétrope, tá? E 1 sobre pelinha, que já é a distância lá que a imagem vai ter que se formar, tá relacionado com a posição na retina. Nesse caso, não ocorre na retina. E para uma acomodação com óculos, então a gente já tem aqui a questão do foco resultante da associação dessas lentes, então a soma desses focos, tá? Então aqui está relacionado já com o cristalino, aqui com a lente de correção, e a gente tem aqui a relação agora trazendo uma correção para esse ponto próximo, então esse ponto próximo ele volta para aquele ponto normal, que seria os de 25 centímetros, né, em média, e associado aqui a posição dessa imagem, tá? Uma imagem posicionada na retina. E aí a gente juntando essas equações, então, a gente subtrai elas para poder montar uma equação para determinar a característica dessa lente de correção. Então a gente tem aqui que 1 sobre o foco da lente é justamente a vergência dessa lente, e que para o caso de um hipermétrope, a vergência é dada através dessa equação, 1 dividido pelo ponto próximo do olho dessa pessoa. Então essa distância é determinada de indivíduo para indivíduo, lembrando que a distância média que a gente considera para os cálculos é de 25 centímetros, menos 1 sobre D. Esse D seria a distância máxima do que seria o ponto próximo dessa pessoa. Então, o que a gente observa é um distanciamento do ponto próximo. Sem acomodação visual, sem uma lente, esse ponto próximo para um olho hipermétrope, ele tem a sua distância aumentada. Então, ele vale mais do que 25 centímetros. Então, ele precisa de uma distância maior. E essa distância é justamente a distância Dzinho. Então, é a distância associada ao ponto próximo. Então, seria
esse 1 sobre Dzinho está relacionado à distância que a pessoa consegue enxergar sem óculos. Então é a partir daquele ponto que a pessoa consegue enxergar. E aí essa correção vai ser feita para que essa pessoa possa enxergar pontos mais próximos do olho, ok? Fazendo essa correção para trazer esse ajuste de visualização pelo menos para um ponto próximo mediano, que é aí de em torno de 25 centímetros, ok? Bom, agora a gente vê algumas outras doenças da visão que acabam por prejudicar essa visão, mas que já não estão mais tão relacionadas com a posição desses objetos, em si com algumas características físicas do olho. Então, como por exemplo, a presbiopia, ela vem caracterizada como um enrijecimento do músculo ciliar, tá? E ela se caracteriza como aquela dificuldade para enxergar, tá? Tanto para longe, em alguns casos, quanto para perto, mas usualmente ela tem uma ocorrência na visão perto, ou seja, relacionada ao ponto próximo. São aquelas pessoas que já têm uma certa idade, então essa é também a doença chamada da vista cansada, que a gente tem aquela pessoa que começa a afastar os objetos para conseguir enxergar, tá? E aí, quando essa pessoa começa a afastar esse objeto, tá dando ali uma característica de já falha nesse músculo ciliar que não consegue mais promover aquela acomodação visual. E isso é uma característica biológica, isso vai acontecendo naturalmente ao longo dos anos, ok? E a correção, ela pode ser utilizada por lentes bifocais, para uma pessoa que tem essa alteração tanto para visão para longe e para perto, uma lente bifocal, que é uma lente que permite esse ajuste feito lá a partir das características somadas da miopia e da hipermetropia, a gente consegue fazer essa correção com esse tipo de lente, tá? Então são lentes bifocais. O astigmatismo, ele já está ligado a uma assimetria do globo ocular, tá? E aí, então, ela é justamente algo característico já do globo. Então, não é algo que vá se adquirindo muito com o tempo. Então, a partir ali do amadurecimento do globo ocular, a partir do desenvolvimento da criança, que começam a surgir, talvez, essas características, justamente por o olho tomar o seu formato já natural, que vai prevalecer em toda a fase adulta, ok? E aí essa correção é feita através de lentes cilíndricas, tá? Geralmente plano convexo ou plano côncava, que tem como objetivo fazer justamente a correção, a compensação da imperfeição do olho, tá? Essas lentes são lentes que vão possuir, inclusive, espessura diferente ao longo de toda a lente, para poder compensar esse ajuste necessário para a visão, ok? E um último que a gente passa a considerar, que é o estrabismo, tá? Onde o estrabismo já é a incapacidade de dirigir simultaneamente os eixos oculares, tá? Então, é aquela pessoa que usualmente a gente costuma chamar de vesga, tá? Que os olhos eles não focalizam o mesmo ponto ao mesmo tempo, tá? Então a pessoa ela nasce com uma dificuldade já de promover essa focalização, ok? Então o que acontece é que em cada uma das retinas dos globos oculares elas acabam por formar uma imagem com uma característica diferente, justamente pela questão da focalização. E a correção para isso é feito utilizando lentes prismáticas. E aí a gente para análise dos instrumentos ópticos, tá? Então os instrumentos ópticos eles são agora equipamentos que têm como característica promover ou uma facilidade para a observação de alguma coisa, como por exemplo os objetos de aumento. Então a gente tem os instrumentos de aumento que facilitam a leitura, por exemplo, de algumas letras de documentos, ou até mesmo a visualização de objetos bem pequenos. Então a gente tem nessa característica o projetor, a lupa e o microscópio composto. A gente pode ter também instrumentos
que servem para projeção apenas de imagens. Então a gente tem a característica da máquina fotográfica e do projetor de slides. Tá? Então o projetor ele aparece nas duas, tanto para simples projeção quanto para aumento. E uma última característica de instrumentos que seriam instrumentos de aproximação, que já são utilizados para visualização de objetos em pontos remotos bem distantes. Então, que já estão a grandes distâncias. Dentre esses, a gente tem a questão da luneta, do telescópio. Esse telescópio ele tem dois tipos, ele pode ser um telescópio refrator ou um telescópio refletor. Então, o que a gente vai ver agora são as características, principalmente utilizando equações matemáticas, para analisar essa formação da imagem nesses objetos. Okay? Bom, então o projetor de slides, nós vimos, ele é um instrumento utilizado para projeção e usualmente também para ampliação da imagem. Uma vez que você deseja que uma máxima quantidade de indivíduos consiga visualizar e com perfeição o conteúdo desejado. Tá? Então aí está esquematizado um projetor antigo, tá? Não é um projetor digital, é um projetor em que esses slides eram inseridos de maneira mecânica. Então, por isso a gente tem aqui uma fonte de iluminação que atravessa esse slide, que é feito através de um filme transparente. Essa iluminação ela incide numa lente que promove aqui um aumento, e aí essa imagem é projetada numa tela, caracterizando a formação desejada, tá? Para essa figura que se deseja passar. A diferença desse tipo de projetor para os projetores mais digitais, que é o que a gente chama de data show, é que a própria emissão de luz já é feita com uma característica digital. Então a emissão de luz ela já vai promover a conversão dos dados digitais em dados luminosos para serem ampliados por uma lente. Tá? Então a gente não tem essa passagem mecânica de slides físicos aqui, a gente tem já um arquivo digital sendo inserido nesse dispositivo, ok? E aí então, para promover esse aumento, que a gente utiliza uma lente convergente, onde o objeto, que é basicamente o slide, ele é posicionado entre o foco e o ponto anteprincipal, como a gente já tinha visto na aula anterior, a característica da formação de imagens, tá? E aí, naturalmente, a imagem formada por essa lente com essas características vai ser uma imagem real, maior e invertida. E aí, já sabendo dessa característica que a imagem vai ser invertida, o que se faz é posicionar esse slide já de maneira invertida. Então, nesses slides mecânicos eram colocados já de ponta cabeça para que no momento que essa imagem sofresse uma inversão, ela ficasse de maneira direita. E isso já é pensado, obviamente, para os projetores digitais, então que liberam essa característica luminosa já da imagem numa posição invertida para que essa imagem seja formada no anteparo, na tela nossa, já numa posição direita, ok? E aí, simplificando esse esquema para título de cálculo, então a gente tem aqui as equações atuantes para a lente e o nosso aumento linear transversal, dado através da equação que a gente já conhece. Então, o aumento é a razão entre tamanho da imagem e tamanho do objeto, ou em relação entre as distâncias menos P' sobre P. P' a distância da imagem à lente, P a distância do objeto à nossa lente. Ok? Um próximo instrumento, já que a gente chama de lupa, ou também pode ser chamado de microscópio simples, que é um instrumento utilizado não para projeção, mas sim para um aumento do nosso objeto. Então, numa representação já aqui, o que a gente tem é uma visão a olho nu, a gente tem o objeto sendo visto de um tamanho. Fazendo a utilização desta lente, a gente passa a ter uma projeção de uma imagem já maior, ampliada desse nosso objeto. Então, a lente que se utiliza para poder permitir isso, uma lente também convergente, onde o objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico dessa lente,
E aí, com essa característica de posicionamento, a gente já sabe que essa imagem ela vai ser virtual, maior e direita. Tá? Então, precisa dessa característica para que você, obviamente, consiga visualizar esse objeto sem precisar inverter nada. Então, por isso, é uma imagem virtual para que ela se projete de maneira direita. Okay? Então, que você não precisa inverter nada para conseguir visualizar esse seu objeto. Tá? Então, as equações, as mesmas que a gente já vinha trabalhando. Então, um aumento linear transversal, I sobre O igual a menos P' sobre P. E no caso da lente, a posição do observador ela acaba influenciando diretamente no aumento. E quando a gente está considerando a posição do observador, a gente precisa utilizar também a questão do aumento angular. Tá? Então, observem que para esse observador posicionado aqui, a gente tem um ângulo inicial θ0, que se relaciona aqui com o tamanho do objeto. E utilizando uma lente de aumento, ou seja, uma lupa, a gente já tem aqui agora um outro ângulo, um ângulo θ, já proveniente desse aumento. E aí o que a gente consegue é escrever equações para as tangentes desse ângulo. Então aqui, para visão sem lente, tangente de θ0 é o tamanho do objeto dividido pelo P, que é a distância do objeto ao olho, que é o que a gente considera como ponto próximo. Tá? Então, esse P é justamente o ponto próximo do olho. E a visão com lente, a gente já tem a tangente desse ângulo, dessa imagem ampliada gerada, sendo o tamanho do objeto dividido por P, que é o posicionamento desse objeto em relação à lente. Então, não diretamente ao olho. Então, esse P passa a ser uma posição em relação à lente. E aí, para a gente determinar esse aumento angular, a gente tem aqui a razão entre essas tangentes, e a gente consegue chegar que esse aumento angular é dado pelo ponto próximo, dividido por P, onde P é a distância desse objeto à lente de aumento que você está utilizando. Considerando para cálculos de efeito de conforto visual, a gente considera que a distância desse ponto próximo normal, 25 centímetros. Então, a nossa equação ela ganha essa cara, que o aumento angular é 0,25, aqui colocado em metro, tá? Dividido pelo foco da lente dessa lupa, ok? Então, observem que se o foco da lupa for dado em centímetro, vocês podem utilizar esse valor aqui em cima para o ponto próximo como sendo em centímetro. Agora, se o foco estiver relacionado a uma vergência, lembre que o foco vai ser dado em metro, e aí vocês precisam utilizar o valor aqui do ponto próximo em metro, por isso já é direto de 0,25, ok? O nosso outro instrumento já é o instrumento do microscópio composto. Tá? Então, diferentemente da lupa, esse microscópio composto ele já passa a utilizar um conjunto de lentes para poder promover esse aumento, permitindo até um aumento maior do que o da lupa. Okay? Então, nesse caso do microscópio composto, o que a gente tem são duas lentes convergentes dispostas de maneira coaxial, ou seja, elas têm os seus centros ópticos alinhados, ok? Onde a objetiva, que é a nossa primeira lente, ela tem uma distância focal bem pequena, geralmente na ordem de milímetro. E aí, com essa característica, a nossa ocular acaba por combinação dessas imagens, ampliando essa imagem gerada pela objetiva. Tá? Então, a gente tem aqui uma associação de imagens, uma associação de lentes. Tá? E aí, nessa característica, a gente tem que o objeto ele vai ser posicionado entre o foco e o ponto anteprincipal da nossa objetiva. Tá? Então, a gente tem aqui esse objeto sendo posicionado antes do foco, e aí a gente acompanha as características dessa imagem. Tá? Então, a imagem gerada por essa objetiva vai naturalmente ser uma imagem invertida, tá? E a nossa ocular ela já vai pegar essa imagem e essa imagem ela já vai ser projetada para o ocular entre o foco da nossa ocular e o centro óptico. Então, o que a gente vai ter ali é um aumento
dessa nossa imagem. Então, uma imagem que estava aqui real, invertida em menor, para a nossa ocular, por essa característica, ela vai promover um aumento dessa imagem. A imagem 2, que vai ser a imagem observada aqui no observador, vai ser uma imagem agora que vai manter a característica, então ela vai manter essa inversão, mas vai ser uma imagem virtual e maior, ok? Então, a característica da imagem gerada no microscópio composto, de uma maneira já dada pela associação dessas duas lentes, é uma imagem virtual maior e invertida, ok? E aí, os nossos cálculos para o aumento linear transversal, a gente vai precisar já utilizar o aumento relacionado às duas lentes, tá? Então, a gente tem aqui o aumento da objetiva e um aumento da ocular, cada uma com as suas características. Então, a imagem sobre o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto gerado pela objetiva, e aqui para ocular o tamanho da imagem gerada pelo ocular e o tamanho do objeto. Lembrando que o tamanho do objeto para ocular é justamente a imagem 1 gerada pela nossa objetiva, tá? E aí, o aumento linear transversal dado para essa associação é a multiplicação desses aumentos de cada uma dessas lentes. Com isso, fazendo a simplificação das equações, a gente chega que o aumento linear do microscópico é o tamanho da imagem 2 dividido pelo tamanho do objeto inicial, ok? Caracterizando assim lá já direto a equação do aumento, que considera a imagem final dividido pelo tamanho do objeto que possuía no início. Então, esse é dado o aumento do microscópio. Lembrando esse aumento linear. Agora, ainda no microscópio, a gente se preocupando com o aumento angular, a gente consegue fazer a consideração que o aumento angular dado pela objetiva é novamente agora o tamanho da imagem dividido pelo objeto, utilizando uma aproximação em que esse aumento angular da objetiva pode ser considerado o L, que é a distância entre essas lentes, dividido pelo foco da nossa objetiva. A ocular, ela acaba funcionando ali também como a questão da lupa para ampliação, e aí a gente consegue extrair a nossa equação do aumento angular para a nossa ocular da equação que a gente já viu para uma lupa. E a gente pode fazer essa utilização já com a questão do conforto visual, uma vez que esse instrumento óptico, o microscópio, é para ser utilizado por pessoas. Então, a gente tem toda essa questão do conforto visual. E aí, utilizando, então, uma equação para o aumento angular. Então, o aumento angular do microscópico ele é dado já pela multiplicação dos aumentos angulares de cada uma dessas lentes. A gente chega aqui, o aumento angular dado do microscópico, ele é L dividido pelo foco do objetivo. Então, L, a distância entre essas duas lentes, dividido pelo foco, a distância focal da lente objetiva, multiplicado por 0,25. Lembrando que esse 0,25 vem lá da acomodação visual do ponto próximo, considerando o ponto próximo médio de 25 centímetros, ali já dado em metro, ok? Dividido pela distância focal da lupa. E aí dessa lupa a gente está utilizando ali a questão, o foco da nossa ocular, que está funcionando como lupa. Então ali a distância focal da lupa é a distância focal da nossa ocular, ok? E aí a gente começa agora os instrumentos que promovem agora não só um aumento, mas uma visão a uma distância muito grande. Então elas vão promover uma aproximação dessa imagem, tá? Então a primeira, a luneta astronômica, ou também pode ser considerado, chamado também o telescópio de refração. A diferença entre luneta e telescópio seria basicamente a potência que você consegue enxergar, ou seja, o quão longe você está conseguindo ver. Então um telescópio ele já é para uma distância muito longa, para distâncias astronômicas, para visualização de objetos no espaço, e a luneta ela pode e é comumente mais utilizada para visão na superfície terrestre, ok? Mas o funcionamento é basicamente o mesmo. O que a gente tem duas lentes convergentes dispostas coaxialmente, ou seja, alinhando os seus eixos ópticos,
onde agora a nossa objetiva ela vai possuir uma distância focal maior do que a da ocular, o que ocorre de maneira inversa ao do microscópio. Tá? E aí, com essa característica, a imagem gerada já na associação dessas duas lentes é uma imagem virtual, uma imagem maior e uma imagem invertida. Ok? E as nossas equações, para lunetas e telescópios, a gente não utiliza muito a questão do aumento linear, porque de fato não se observa um grande aumento de maneira linear. O que a gente observa é esse aumento angular, que está relacionado justamente com a aproximação dessa imagem. Você pega um objeto que está muito distante, você aproxima a imagem do nosso observador para que você consiga visualizar um pouco mais de detalhes. Okay? Então, para esses instrumentos, a gente utiliza apenas um aumento angular. E aí, o aumento angular do telescópio, a gente calcula justamente relacionando essas posições angulares. Então, o que a gente tem é a divisão entre a tangente de θ e a tangente de θ0. θ0 relacionado ao ângulo da imagem proveniente dos raios de luz proveniente do objeto. θ já relacionando com o ângulo dos raios provenientes da imagem, tá? Que vão ser observados aqui pelo olho do nosso observador. E aí a gente tem essa relação, então, para a tangente de θ I1 sobre a distância focal da ocular, tangente de θ0 I1 sobre a distância focal da objetiva. E a gente chega aqui, o aumento então angular dado por um telescópio de refração ou por uma luneta astronômica vai ser calculado pela distância focal da objetiva dividido pela distância focal da ocular. Lembrando que a objetiva ela vai ter uma distância focal maior do que a da ocular. Tá? Então, justamente vai se caracterizar ali a questão do aumento angular. Okay? O outro tipo de telescópio, e aí isso está relacionado agora apenas à questão da montagem dos instrumentos ópticos nesse telescópio e também da característica, é o que a gente chama de telescópio refletor. Tá? Ele funciona de maneira diferente do telescópio refrator por utilizar os conceitos da reflexão. Então, ele utiliza de espelhos na sua montagem. Então, o que a gente tem aqui nesse esquema de um telescópio refletor esses raios luminosos provenientes do objeto, eles vão entrar pela abertura do telescópio, eles vão incidir no fundo desse telescópio num espelho côncavo. Esse espelho côncavo ele vai focalizar esses raios de luz num ponto que está alterado devido a um espelho plano posicionado aqui no seu eixo central. E esse espelho plano, então, ele promove a mudança dessa imagem para projetar para uma lente, e essa lente faz a ampliação para a visão de um observador. Então, num eixo um pouco mais esquemático, que a gente consiga ver essa formação, o que a gente observa é isso, que a imagem I1 aqui, que foi gerada através da reflexão no nosso espelho aqui côncavo, ela está justamente no plano focal desse espelho. Só que o plano focal desse espelho foi alterado por reflexão desse nosso espelho plano aqui. Tá? Então, essa imagem 1 ela vai funcionar como se fosse um objeto virtual para esse espelho plano, que aí está representado pela letra E'. Tá? E ele vai conjugar naturalmente ali por reflexão uma imagem real I2. Tá? Essa imagem real I2 seria a projeção desse nosso plano focal do espelho côncavo devido ao espelho plano ali. E aí essa imagem I2 ela vai servir agora como um objeto para a nossa lente, que é a nossa lente ocular, que vai promover aí então o aumento dessa imagem para poder ser observada pelo observador, tá? E aí então o telescópio refletor ele tem esse esquema para montagem da imagem, e das características dessa imagem a gente pode utilizar através do que a gente chama de luneta terrestre, tá? Ela vai ter essas mesmas características
do que a gente chama aí da nossa luneta terrestre, tá? A luneta terrestre, ela tem já agora duas lentes, tá? Também associadas, só que agora uma convergente, posicionada na objetiva, e outra divergente, posicionada na ocular. Também dispostas de maneira coaxial, ou seja, com centros ópticos alinhados, e vai funcionar basicamente também como uma luneta astronômica. A diferença é que a imagem projetada pela luneta terrestre ela já vai ser uma imagem virtual maior, só que agora direita e não invertida como a gente tinha na luneta astronômica. Tá? Então a gente tem aqui a relação do aumento angular sendo através da mesma equação. Esse aumento angular é o foco da lente objetiva dividido pelo foco da lente ocular. Ok? E aí a gente tem todas as relações aí de distância e tamanho de objeto de imagem. Bom, então com isso a gente encerra o nosso assunto 3. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de um exercício, tá? Um exercício nível 2, tá na página aí 455. É um exercício da prova da SpaceX do ano de 2016. Esse exercício ele diz o seguinte: um estudante foi ao oftalmologista reclamando que, de perto, ele não enxergava bem. Depois de realizar o exame, o médico explicou que tal fato acontecia porque o ponto próximo da vista do rapaz estava a uma distância superior a 25 centímetros e que ele, para corrigir o problema, deveria usar óculos com lentes de 2 graus. Tá? Então, isso é uma lente convergência de duas dioptrias. E aí o exercício pede para que do exposto acima pode-se concluir que o estudante deve usar lentes. E aí a gente tem ali a questão das características da lente. Divergente ou convergente e a distância focal dessas lentes. Bom, do próprio enunciado, que o próprio estudante já tinha informado, ele tem uma dificuldade para enxergar objetos próximos. Se ele tem essa dificuldade de enxergar objetos próximos, a gente já subentende ali uma hipermetropia, que é confirmada pela fala do que seria ali atribuída ao oftalmologista, que o ponto próximo dessa pessoa estava a uma distância superior a 25 centímetros. Então a gente tem ali um prolongamento desse ponto próximo. E aí, a partir do nosso estudo, a gente já viu que a correção para esse tipo de problema é feita através de uma lente convergente, tá? Que vai fazer ali uma aproximação inicial desses raios para que esses raios, ao incidirem no cristalino, que é a nossa lente natural, possam ser convergidos um pouco mais ainda e formar essa imagem numa posição natural lá na retina. Tá? Então, a característica da lente a gente já tem que ser uma lente convergente para promover ali essa compensação da hipermetropia. Agora, para a gente determinar a distância focal, a gente utiliza a nossa equação para vergência. Tá? E aí, nesse caso, a vergência para uma lente de uma pessoa hipermetrópica. Então, a vergência da lente está diretamente associada a 1 sobre o foco, a distância focal dessa lente. Então, substituindo os valores, o que a gente tem é que o foco é 1 sobre a vergência. Então, a distância focal vai ser 1 sobre 2. Lembrando que como a nossa lente é convergente, a dioptria ela já deu positivo. Então, é mais uma indicativa de que a nossa lente seria convergente é a questão da vergência. Tá? Lembrando que para lentes divergentes, essa vergência, esse grau da lente seria dado com valor negativo. Okay? Então, um foco, uma distância focal aí de 0,5 metro, ou convertendo para poder associar as opções desse nosso problema, a gente tem ali 50 centímetros, ok? Então, a nossa resposta é a resposta letra D, uma lente convergente com 50 centímetros de distância focal. Então, peço aos senhores que resolvam os exercícios da apostila. Futuramente vou encaminhar a vocês os simulados, tá? E peço, por favor, que mandem dúvida no grupo da turma, ok? Então, organizem o tempo de vocês para conseguir realizar esse estudo de maneira constante, tá? Para que vocês não acumulem matérias, tanto dessa disciplina como das outras disciplinas que vocês
possuem. Então, até uma próxima aula. Um abraço.